Até algumas semanas atrás, o MBL era, digamos, parte do governo Tarcísio, por meio da vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa, ocupada pelo deputado Guto Zacarias. O Guto deixou a vice-liderança. Então eu queria te perguntar duas coisas sobre isso. Primeiro, que você esclarecer qual é a relação hoje do MBL com o Tarcísio. Vocês romperam com o Tarcísio, não apoiam mais o Tarcísio. E segundo, você criticou tanto os partidos do Centrão, PSD, com termos bem fortes, PSD, republicanos, PP, PL, todos eles estão no governo Tarcísio, né? Não é uma contradição um pouco essa crítica tão dura a esses partidos, sendo que o MBL estava de uma certa forma representado nesse governo Tarcísio? Não. Assim, o governo Tarcísio, ele só tem governabilidade por fazer isso. Isso não impediria a gente de fazer parte desse governo. Na verdade, o Guto, ele foi um vice-líder. Isso. É uma posição menor dentro da estrutura. Menor, mas está lá, né? Mas estava lá e ele referendou boa parte das ações do governo Tarcísio, especialmente as ações acertadas. Ele rompeu o Tarcísio por questões outras. O Tarcísio começou a ceder para a Defensoria Pública em São Paulo, teve um aumento de gastos enorme, isso é contra a agenda do Guto. O Guto saiu fora. Agora, a gente tem que entender que essa posição nossa não é uma posição antipolítica. A gente não é antipolítico. Quando eu critico o PSD, eu não estou criticando o PSD por participar do governo Tarcísio. Minha crítica ao PSD, de maneira clara, é por ser um partido que, na maior parte dos municípios do Brasil que ele participa, acho que é o partido que mais ganha prefeituras, ele é altamente fisiológico, os seus eleitos participam de, vamos dizer, formas de exercício político nem um pouco republicanas, não apenas eles, mas os outros partidos do Centrão, não tem lado. Então o PSD é um partido que está com o Lula, está com o Tarcísio. Na verdade, o PSD declarou apoio ao Tarcísio recentemente, ao Eduardo Leite, ao Ratinho Júnior, e está com o Lula. Ou seja, eles estão com todo mundo e não estão com ninguém. E esse tipo de coisa a gente renega. Então, o fato da gente atacar eles nesses termos, e a gente precisa atacar porque é o tipo de política que a gente não aceita. Você fez uma crítica dura ao Kassab agora há pouco, por exemplo, que é um dos homens fortes do governo Tarcísio, por exemplo. Sim. Eu faço. Você não vê contradição nisso? Não vejo sequer um problema, porque senão eu vou começar a negar a existência da política. Eu nem abriria um partido político. Eu vou ter que lidar com o fato de eu negar do ponto de vista da ética da responsabilidade a forma como eles fazem, dentro da ética da convicção, a forma como eles fazem política, mas dentro da ética da responsabilidade, sem alterar meus valores, eu tenho que sentar numa mesa e cumprimentar e conversar com todas essas pessoas. E o Guto, ele teve grandes... Se eu for colocar dentro da lógica da ética da responsabilidade, o Guto, ele foi um melhor ou um pior deputado tendo sido vice-líder do Tarcísio. Eu tenho certeza que ele foi um melhor deputado. Ele é um grande deputado. Ele conseguiu aprovar. Qual é a relação hoje? Qual que é a relação? É de rompimento? É uma relação cordial e amistosa, no sentido de que se o Tarcísio apresentar bons projetos, o Guto votará a favor. Só que a gente sabe que nós temos caminhos diferentes. Nós sempre soubemos que nós tínhamos caminhos diferentes. E esses caminhos, eles vão se distanciar cada vez mais. Especialmente agora para as eleições, e agora por conta dessa postura dele, que ele não vai firmar, vamos dizer, a própria liderança. Isso foi uma forma bonita de explicar que eles romperam? Pode ser, podemos falar nesses termos. Foi uma forma elegante de dizer que eles romperam. Uma forma presidenciável, assim. Talvez um pouquinho presidenciável. É que eu vou ter que, se for eleições, eu terei que ser muito honesto sobre minhas opiniões sobre todos eles, né? Inclusive o Tarcísio, mas pretendo não tentar ser deselegante. Entendi. Aqui em São Paulo, Renan, a Missão tem planos para o ano que vem, 2026, e aproveito para perguntar, você estava falando muito do que faria no primeiro dia em termos de segurança pública, que é o principal pleito aí nas pesquisas, né, de toda a população. O governador tem falado aqui em São Paulo algo parecido. Ele tem dito que está conseguindo desmobilizar locais em que o crime organizado estava inserido. Ele fala que a Cracolândia acabou por conta da inserção na favela do Moinho, entre outros exemplos. Para você, o que você imagina para esse primeiro futuro possível dia de mandato, faz sentido essa política? De enfrentamento ao crime organizado? Faz. Não só ela, como também uma política de... A gente vai ter que endereçar a questão fiscal no Brasil, que é outro problema. Meio que todo mundo sabe que as contas públicas estão indo para uma trajetória de estouro para 2027. Então esses são os dois temas que o presidente do Brasil vai ter que lidar. E o convite que eu faço para todos os outros presidenciáveis é não só falar o que a gente está falando em termos de segurança pública. Porque hoje eles puxam a pesquisa, isso é legal de falar, isso é bacana. Eu quero saber o que eles vão falar sobre a reforma no Estado brasileiro, a reforma no orçamento brasileiro, que vai machucar privilégios de todo mundo. O Tarcísio, para citar um, ele, sem precisar, ele cedeu para a Defensoria em coisa de 300 milhões assim. Já é o segundo ou terceiro projeto que o governo manda beneficiando o privilégio da Defensoria, sem precisar muito. Como é que esse cara vai lidar com os privilégios do Judiciário?
Como é que esse cara vai lidar, por exemplo, com as pressões que um governo vai sofrer para andar com reformas que vão precisar, por exemplo, tirar da Constituição os pisos para educação e saúde? Imaginem o tamanho do drama. Como esse governo vai lidar se ele tiver, por exemplo, que congelar eventualmente vencimentos, tanto do BPC quanto da aposentadoria? Eu estou falando que o próximo presidente da República talvez terá que fazer isso. Isso é no caminho. Não é? É inclusive a PEC que o Kim protocolou. Eu falo, se eu for presidente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Salário mínimo. Nós vamos ter que desindexar do salário mínimo tanto o BPC quanto a aposentadoria. E o Centrão vai querer te acompanhar nessa, Renan? O Centrão vai ter que acompanhar porque não vai ter dinheiro nem para pagar as emendas deles. Essa é a real. Não vai ter dinheiro para nada. O Brasil está indo para uma trajetória de colapso. A minha diferença é, eu estou falando isso desde hoje, eu gostaria muito de ouvir isso da boca dos outros presidenciáveis, porque me imitar na parte de segurança, eles imitam. Eu quero ver eles imitarem nessa parte. E o que eu digo, na presidência da República, para dar o exemplo, assim como a gente citou, tem que estar junto com a tropa, com as polícias militares, na ocupação das favelas, para trazer de volta essas pessoas para o território brasileiro, né? Ao mesmo tempo, o presidente da República tem que falar, eu vou fazer esse sacrifício junto com a população e junto com o funcionalismo. Se a gente for falar, a gente fala o tempo todo, vamos enfrentar o alto funcionalismo, vamos ter que alterar super salário, vamos ter que estabelecer um limite para o que é indenização, por exemplo, pro alto judiciário, né, para os juízes, etc. Só que o presidente da República e os ministros, haverá um tipo de coisa que não vai ser do ponto de vista orçamentário importante, mas é simbolicamente importante, que é falar, nós faremos junto sacrifício. Inclusive, eu acho que assim, por mais que soe bobo, porque eu comecei a achar essas coisas meio tolas, nesse sentido, com o sacrifício exigido, vamos ter que eventualmente cortar salários de ministros, os deputados da base vão mostrar sacrifícios, porque nós temos que apontar para todo mundo, se eu estiver fazendo sacrifício, vocês vão ter que fazer também. Há arrogância na maneira como você diz que estão te copiando? Não, porque é um dado da realidade. O Caiado foi, por exemplo, parlamentar por muitos anos. O Caiado, como ele mesmo falou aqui na Jovem Pan, ele está desde 86 na política e tem muito mérito no que ele está fazendo. Tem muito mérito. Ele lutou ali na Constituinte para defesa do direito de propriedade. Dito isso, ele nunca protocolou um projeto nessa linha. Por que do nada todo mundo está divulgando o direito penal do inimigo? Por quê? Eu fico curioso. Houve um fato ou foi o fato da gente estar viralizando o conteúdo e estar fazendo seminários? Porque não é o Renan especificamente, é no meu grupo. O Kim está falando disso, o Kim passou o projeto aumentando pena. Nós estamos endereçando essa agenda. A lei anti-Oruan, que todo mundo atacou à época, hoje o Oruan está preso. O Oruan está preso não foi porque do nada a polícia civil despertou para o problema Oruan. Não foi do nada. O Oruan começou a ser tratado como um agente político, parte do Comando Vermelho, porque nós assim o fizemos. Então todo mundo percebeu que nós tivemos liderança nesse processo e naturalmente as pessoas estão copiando, isso é normal. Eu conheço a equipe de rede social de praticamente todos esses caras, eles acompanham a gente, eles seguem a gente. E é natural, fico feliz que eles estão copiando, mas eu espero que não fique só na cópia marqueteira e não só naquilo que eles acham que dá voto. Eu quero ver na hora de falar das reformas.